Pai, Senhor, a todos em nome de Jesus. Amém. Mais um culto na presença do Senhor. Vamos orar aqui, mais uma vezinha. Senhor Deus querido e amado, Deus maravilhoso, eu clamo a Ti, Senhor. Fala conosco nesse momento, Pai, em nome de Jesus. Eu clamo a Ti da Tua palavra, da Tua direção. Opera com a Tua graça, Deus, o Teu poder e a Tua misericórdia, em nome de Jesus. Deus, nós dependemos da Tua direção e eu peço a Ti, Pai, fala conosco em nome de Jesus, que não venha eu falar, mas que o Senhor fale neste momento em cada coração, em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos abrir em Mateus 28, 20. Mateus 28, 20. Pode pôr outra versão aí, filha. Isso. No versículo 20 diz assim. A parte B do versículo vai falar assim. Ele está dando uma instrução para os discípulos, né? Ensinando a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado. E assim, e eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Irmãos, o que nós precisamos entender? O que eu quero falar é sobre o Espírito Santo de Deus. A nossa vida, ela é cheia de desafios, cheia de lutas. A gente vive milagres, vive a manifestação de Deus. Mas em todo momento nós precisamos entender que o Espírito Santo está conosco. Ele fala assim, ó. Eis, eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Seja qual for a situação, Jesus está conosco, o Espírito Santo está conosco, ele nos dá a direção. Olha só, no João 14,16 diz assim, ó. Vai lá, no 14,16, esse daí é a base, né? João 14,16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro advogado, ou consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Vai lá, até o 19, tá? O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Só um minutinho, tá? Porque não o vê nem o conhece. Vós conheceis, porque ele vive convosco e estará dentro de vós. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele vive convosco e estará dentro de vós. Versículo 18. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Pode seguir. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais. Entretanto, vós me vereis, porque eu vivo e vós da mesma forma vivereis. O que nós precisamos entender? Que através do Espírito Santo nós vivemos a presença de Deus. Às vezes, ele fala no versículo 16, volta lá o 16. E eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro advogado, outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Já surgiu situação que nós estamos para tomar alguma atitude, aí vem lá o Espírito Santo e nos dá uma direção. Aí o versículo 17, põe aí, filha. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós conheceis, porque ele vive convosco e estará dentro de vós. Irmãos, o que nós precisamos entender? Quando Deus fala com Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, ele está falando externamente. Hoje em dia, nós temos o Espírito Santo conosco em todo tempo. Já lutou batalha, você fala assim, e agora? O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Não vê, porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele vive convosco e estará dentro de vós. Às vezes, nós lidamos com situações que nós falamos assim, nossa, eu tenho uma pessoa que eu gosto, conto com essa pessoa, posso falar as coisas para ela e tal.
Só que chega uma hora que a gente nos depara com situações que você não pode falar para ninguém. Ninguém vai te entender. Mas o Espírito Santo está lá conosco, porque ele habita em nós. O que nós precisamos entender? A vida. Deus criou um caminho para estar com a gente todo dia, toda hora, todo momento, todo milésimo de segundo, toda fração de segundo. Tem coisa que eu nem sei como é que ia fazer, como é que ia acontecer, mas o Espírito Santo está conosco, porque ele conhece, porque ele vive convosco, que está lá dentro de vós. Ele está conosco. Então, chega situações que nós paramos para pensar, e agora, Deus, como é que eu vou fazer? Aí ele está só esperando assim, ó, pergunta para mim. Estou aqui, pergunta aí agora que eu vou te falar. Eu tenho a solução disso aí, pergunta aí agora. Aí a gente roda, vai fazer uma coisa, vai fazer outra, e roda para lá, roda para cá, mexe para um lado, mexe para o outro. Irmãos, quando a gente pergunta para o Espírito Santo de Deus, nós temos vitória, as coisas acontecem. Ah, como é que resolve isso? Como é que resolve? Espírito Santo de Deus, diante de cada situação, diante de cada condição. O que ele falou? No versículo 18. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Aí ele dá uma promessa. Ó, eu não vou deixar vocês órfãos. Irmão, o Espírito Santo está conosco. O que eu preciso fazer? Depender dele. Olha como é que ele vai falar no versículo 26. Põe lá, pula lá, 26. Versículo 26. 14, 26. Já tá, né? Vai lá embaixo. Isso. Ó, mas o advogado, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Vos ensinará todas as verdades e vos fará lembrar de tudo o que eu vos disse. Já se deparou com a situação que nós não sabíamos como combater aquela situação, aí o Espírito Santo de Deus vem lá e nos lembra de uma palavra que nos dá autoridade diante daquela situação, nos dá uma palavra que é uma promessa de Deus para a nossa vida. Aí você fala assim, quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as verdades, todas as verdades, todas as coisas. O que eu preciso entender? Aprender com ele. Aprender com o Espírito Santo. Surgem situações que você fala assim, e agora? O que eu faço? Aí ele fala assim, não, aqui tem uma palavra. Uma vez eu estava orando por uma situação, por uma pessoa, e aí ele me deu uma palavra. Aí eu mudei a minha oração, falei, Deus... Aí ele deu uma palavra que dava uma direção sobre aquela situação. Então, o que eu preciso entender? Depender do Espírito Santo em todo momento. Surgem situações na nossa vida que nós falamos assim, como é que eu resolvo isso? Ele vai nos ensinar como é que resolve isso. Ah, eu não sei como é que é tal situação. Aí nós começamos a batalhar por aquela situação. Nós começamos a lutar por aquelas coisas. E aí ele vem e nos dá a direção, e nós vemos o cuidado dele diante de cada questão. Ele vem e nos fala como é que faz isso, como é que faz aquilo, e ele vai nos dando direção. Vos fará lembrar de tudo quanto eu vos disse. Irmãos, às vezes vai passando o tempo, a gente vive situações diferentes, mas aí o Espírito Santo, tem uma promessa aqui, ó, olha lá de novo, que tem uma direção, tem uma promessa. O que nós precisamos entender? Dependendo do Espírito Santo. Chega a situação que nós precisamos entender como é que vai vencer aquilo, como é que vai fazer aquilo, aí a gente já orou, aí ele vem e dá uma palavra, lembra um versículo, às vezes você está lá, às vezes está vendo um negócio lá, está vendo alguma coisa na televisão, na Bíblia, escutando um louvor, alguém falando, ele vai e comunica naquela hora aquela necessidade que nós precisamos. Então o que eu preciso fazer? Depender do Espírito Santo. Ele habita conosco, Jesus está conosco. Por quê? Porque o Espírito Santo está conosco, nos fortalecendo. Qual é a batalha que nós vamos vencer? Qual é o alerta que nós vamos ter? Só se nós estivermos escutando o Espírito Santo. Para escutar ele eu tenho que prestar atenção. Para eu aprender, eu tenho que escolher aprender. O Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as verdades, ensinará todas as coisas.
Como é que eu tenho que fazer? Ah, Senhor, eu estou indo desse jeito, né? Então o Senhor me ensina que eu vou do outro jeito. Olha só, vamos aqui no 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10. Ó. No versículo 10 diz assim: Deus, todavia, o revelou a nós por intermédio do Espírito, porquanto o Espírito a tudo investiga, até mesmo as profundezas de Deus. Às vezes a gente, de maneira direta, a gente não sabe como as coisas acontecem. Mas a revelação que eu estou buscando, quem vai trazer é o Espírito Santo. O que ele falou? Deus, todavia, o revelou a nós por intermédio do Espírito Santo, porquanto o Espírito a tudo investiga, até mesmo as profundezas de Deus. Versículo 11. Pois quem conheceu os pensamentos do ser humano, a não ser o Espírito do homem que nele reside? Assim, igualmente, ninguém conhece os pensamentos de Deus a não ser o Espírito de Deus. O que eu preciso entender? Ele está conosco em todo momento. Nós precisamos chamar a presença dele com o nosso louvor, com a nossa adoração, com a nossa oração. Mas o que eu preciso entender? Ele sabe aquilo que Deus tem para mim e para a sua vida. Grandes homens de Deus venceram batalhas e situações porque ele nos ajuda. Ele ajudou. Quem está lá conosco na hora da fraqueza? Espírito Santo de Deus. Ele falou assim, ó, eu não vou te deixar órfão, deixarei convosco o Espírito Santo. Parafraseando aqui, né? Então o que eu preciso entender? Ele está conosco em todo o tempo. O que eu preciso fazer é só depender dele e escolher e escutar o que ele vai falar. Versículo 12, vai lá. Ó, nós, entretanto, não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, a fim de que possamos compreender o que Deus nos outorgou, nos deu, né? Gratuitamente. Tem coisa que eu estou sofrendo porque eu não perguntei para o Espírito Santo. Eu não fui falar com ele, falar assim, Espírito Santo, o que o Deus tem para mim? Me ajuda aqui, o Senhor é Deus, me dá a direção aqui. E aí nós vamos viver aquilo que Deus tem para a nossa vida. Às vezes tem situação que eu não estou sabendo lidar, mas o que ele vai fazer? Ele vai trazer a revelação que eu preciso. O Espírito, não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, a fim de que possamos compreender. Tem coisa que eu e você não compreendemos, porque nós não perguntamos para o Espírito Santo. Ah, mas é uma coisa simples, eu vou perguntar isso para ele? É claro que vou perguntar. Nós estamos desenvolvendo um diálogo com ele. Surgiu uma situação, mas como é que faz isso? Oh Deus, eu não tenho capacidade aqui. O Espírito Santo vai dar a direção, vai trazer aquilo que Deus nos deu gratuitamente. Vai lá no versículo 13. Sobre isso também pregamos não com palavras ensinadas pelo saber humano, mas sim com palavras ministradas pelo Espírito Santo. Irmão, tem ministradas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Eu preciso, sobre isso também, também pregamos, não com palavras ensinadas pelo saber do homem, mas sim com palavras ministradas pelo Espírito. O que eu preciso para vencer essa questão? A palavra ministrada pelo Espírito Santo de Deus. Como que eu vou vencer? Se eu for tentar, aqui ele está falando ministrar, né? Está falando da palavra, da pregação do Evangelho. Mas como que eu vou resolver a questão se eu não tiver uma palavra ministrada pelo Espírito? Eu vou caçar um caminho que com certeza vai gerar efeito colateral. Dependa dele, com palavras ministradas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. O 14. As pessoas que não têm o Espírito não aceitam a verdade que vem do Espírito,
que vem do Espírito de Deus, pois lhe parecem absurdas e não são capazes de compreendê-la, porque elas são discernidas espiritualmente. Tem situação, que a gente já falou isso aqui várias vezes, esse versículo, tem situação que eu estou lidando, mas eu estou olhando, a gente já vai ver na ilustração aqui, tem situação que a gente está lidando de maneira natural, e parece loucura. Tem a outra versão que vai falar, ó, não são capazes de entender, parece absurdas, né? Parece loucura. Por quê? A gente já falou lá sobre José e Maria, a história. Parece loucura, mas eu só vou entender se eu olhar com o olhar do Espírito Santo de Deus. Versículo 15. Ó. Contudo, aquele que é espiritual pode discernir todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é compreendido, porquanto... Próximo, por favor. Porquanto quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, todavia nós temos a mente de Cristo. Isso aí é uma coisa extraordinária na minha mente. Isso aí é uma coisa extraordinária. Porque quando a gente olha para nós mesmos e falamos assim, como nós temos a mente de Cristo? Através da presença do Espírito Santo de Deus. Se eu permitir que Ele me ensine, se eu permitir que Ele habite comigo, irmãos, nós vamos viver as grandezas de Deus. Naquilo que nós estamos vivendo, mas não chegou no ouvido, não chegou nos olhos, mas Ele revela para nós através do Espírito. As ministrações que nós precisamos é as que vêm do Espírito. Tem coisa que eu só vou enxergar com o olho espiritual. Ó, quer ver? Coloca lá o olho espiritual. Próximo, 2 Reis. Ó, 2 Reis 6, versículo 14. Você inverteu aí. 2 Reis 6, 14. Isso. Próximo que é o Atos 4:30, tá? O próximo. Você inverteu aí. Ó, o versículo 14. Ele mandou cavalos, carros e um grande exército para lá, os quais vieram de noite e sitiaram a cidade. Versículo 15. No dia seguinte, Eliseu levantou-se ao romper da aurora e saiu. E eis que um batalhão cercava toda a cidade com cavalos e carros de guerra. Seu servo lhe indagou: ai, meu senhor. 2 Reis 6,15. Ai, meu senhor, que haveremos de fazer? Olha só. O que o menino está entendendo aqui? Ele está apavorado. Por quê? Porque não sabe o que vai fazer. Não sabe o que vai fazer. Não sabe, ai meu Senhor, o que haveremos de fazer? Por que eu não sei o que fazer? Porque eu não sei o que o Espírito revelou. E por que eu não sei o que o Espírito revelou? Porque eu não fui buscar. Agora, presta atenção, no versículo 16. E o profeta acalmou-o, dizendo: não tenha medo, porquanto são mais numerosos os que estão conosco que os que estão com eles. O que nós precisamos entender? Ele não estava enxergando. Ó, peraí. Aqui está cercado. Só tem nós dois aqui. E ele está falando que maior é os que, por quanto mais numerosos são os que estão conosco que os que estão com ele. O que ele pensou? É loucura. É absurdo. Não foi? A gente acabou de ler no Coríntios? Não, o que ele tá falando isso aí? Eu não tô entendendo nada. Esse cara tá doido. Acho que esse profeta tá doido. Não, não é. Porque as coisas se discernem de maneira espiritual. O que eu preciso entender? Se eu depender do Espírito Santo, eu vou enxergar a revelação que ele tem para nós em nome de Jesus. Olha só, versículo 17. Em seguida, Eliseu orou suplicando: ó Yahvé, ó Deus, né? Ó Yahvé, abre os olhos dele, a fim de que consiga ver. E o Senhor fez com que o moço pudesse enxergar a montanha
a montanha coberta de cavalos e carros de fogo em torno de Eliseu. Irmão, em nome de Jesus, o que nós precisamos entender? É o Espírito Santo que vai abrir a revelação que eu preciso. Ele estava, quando o profeta falou para ele, não se preocupa não, menino, tem um monte de gente, mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Se eu ficar olhando essa situação com o meu olhar, não vou entender. Vai ficar parecendo loucura para mim. Por quê? Porque eu estou olhando de maneira natural. Mas quando eu aprendo que Ele habita comigo, Ele está conosco, Ele traz a revelação que eu preciso, e me ensina todas as coisas, eu vou aprender a lidar com essa situação de maneira diferente. Porque nós temos para onde ir. Chegou tal situação, e agora? Não, filho. Fique em paz. Parece que é grande o negócio, né? Realmente é grande. Tem um monte de gente aí. Mas mais são os que estão conosco. Isso quer dizer o quê? Ele abre a nossa visão espiritual para que eu possa enxergar a provisão e a manifestação de Deus. O que ele falou? Você fala tudo para mim na oração e súplica, que eu vou guardar a sua mente e o seu coração, e a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guardará a vossa mente e o seu coração. Quem lembrou isso? Espírito Santo. Aí eu fico lutando uma batalha sozinho. Fico lutando sozinho. Se eu não... Chegou a situação, eu preciso fazer o quê? Agora vai lá o Atos 4. Chegou o desafio, Atos 4:30. 4:30. Isso. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Versículo 31, vamos lá, o 31. E assim que terminaram de orar, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram plenos ou cheios, do Espírito Santo, e com coragem saíram anunciando a palavra de Deus. Surgiu a situação, o que ele falou? Jesus, abençoa aí enquanto o Senhor cura, faz milagre. Aí eles terminou de orar, ficou cheio da presença de Deus. E fizeram o quê? Anunciaram, e com toda a coragem saíram anunciando a palavra de Deus. O que eu preciso? A presença do Espírito Santo, que vai me trazer coragem, vai me trazer força. Então, Deus, eu estou aqui, e nós precisamos lutar para ser cheio da presença de Deus. Você acha que a gente não está cheio da carne? Claro que está. Agora, quando nós estamos cheios do Espírito, irmão, é coisa extraordinária acontecendo. Não, vou subir. Será que dá para subir? Não, será que dá para subir? Não, vamos lá que dá. Por quê? Porque foi cheio do Espírito Santo. Não, será que dá para fazer isso? Vai, eu vou conseguir. Nós vamos fazer isso em nome de Jesus. Nós vamos vencer essa situação em nome de Jesus. Será que dá para fazer tal coisa? Nós vamos fazer em nome de Jesus. Por quê? Porque nós vamos ser cheios do Espírito Santo. Em nome de Jesus, nós vamos viver a manifestação de Deus. Aleluia. Próximo. No versículo Atos, essa daqui vai ser o Atos 5, versículo 3. Atos, capítulo 5, versículo 3. No versículo 3. Mas, então, indagou-lhe Pedro: Ananias, por que permitiste que Satanás enchesse o teu coração, induzindo-te a mentir ao Espírito Santo, para que ficasse com parte do valor do terreno? Vai lá. Mantendo contigo, porventura não continuaria teu, e vendido, não estaria todo o dinheiro em teu poder?
Como pudeste mentir que tais ideias dominassem tua vontade? Não foi a homens que mentisse, mas contra Deus. Volta lá no versículo 3, por favor. Então indagou-lhe Pedro: Ananias, por que mentiste? Porque permitiste que Satanás enchesse o teu coração, induzindo-te a mentir ao Espírito Santo, para que ficasse com parte do valor do terreno. Irmãos, o que eu preciso entender? Existem situações que nós estamos vivendo e eu acho que Deus não sabe, eu acho que o Espírito Santo está vendo isso não está vendo. Ele está vendo. Como é que o Pedro descobriu aquilo? Porque o Espírito Santo foi lá. O que ele está falando para mim e para você? Ó, tem situação que estão tramando, mas eu vou abrir os seus olhos para enxergar a verdade naquela questão. Dependa do Espírito Santo. Vamos fazer aqui na visão, na ótica do Pedro. Ó, tá tramando alguma coisa errada. Aí o Espírito Santo vai abrir o nosso entendimento. Aí surgiu a situação. O que aconteceu com esse cara aqui? Morreu. Agora, o que o Pedro estava vivendo? Foi ele que matou? Não, o cara caiu duro no meio da igreja. Por quê? Porque mentiu para o Espírito Santo. O que eu preciso entender? Deus, o Espírito Santo, nos capacita para viver aquilo que Ele tem para nós em nome de Jesus. Surgiu a situação, Ele vai abrir o nosso entendimento para enxergar de maneira espiritual que aquela questão tem alguma coisa errada. É isso que Deus está ministrando. Ó, eu vou abrir... O que Ele está falando para mim e para você? Ó, Ele habita conosco, nos ensina todas as coisas. Revela para nós as coisas de Deus. Abre os nossos olhos espiritual. Nos enche da presença dele para a gente conseguir fazer as coisas de Deus de maneira plena. Irmãos, ele vai abrir os nossos olhos para nós enxergar tal situação tem uma trama aí. Em nome de Jesus. É isso que nós temos para receber de Deus. Ó, tal situação tem uma trama. Se Deus vai matar, se Deus não vai matar, é com Ele. Mas Ele vai abrir o nosso entendimento para enxergar as coisas ocultas. Ele abre o nosso entendimento para enxergar as coisas ocultas. Não estava lá o Paulo, no caminho lá, no mar, e as coisas acontecendo, e ele não sabia para onde ia, e lutando aquela coisa toda, aí o Espírito Santo impediu, aí impediu de novo, aí o que ele fez? Parou, desceu, entrou, foi orar, Deus deu a revelação para ele, deu o sonho, e ele sabia o que fazer. Por quê? Porque o Espírito Santo estava impedindo. Aqui o Espírito Santo abriu os olhos para enxergar. Tem situação que às vezes nós estamos olhando de maneira normal, mas ele vai abrir os nossos olhos para enxergar. Peraí, tem uma coisa errada nisso aí. Tem uma coisa estranha nisso aí. Irmãos, o que eu preciso fazer? Depender do Espírito Santo. Às vezes, a oração de ontem, olha que coisa tremenda. Eu tô lá, né? Tava até comentando com o pastor. Eu parei em frente do condomínio onde sobe uma criança. E já é uma criança grande. Ela sobe sozinha lá. E ela sobe e vem sozinha, né? Já é de, acho que 10, 11 anos. E ela sobe sozinha. Aí eu parei um pouco para trás. E aí vim descendo na frente. E aí ficar bem na frente do portão, né? Aí o guarda não era de sair muito fora. Eu nunca nem tinha visto ele. Aí ele saiu. Aí eu falei, quer ver? Vai me chamar a atenção. Só pensei. Ele falou assim, ô meu amigo, o pneu aí, ó, tá baixo. Aí o Espírito Santo falou assim, ó, tem coisa que a bênção tá na minha mão, não julga a situação não. Irmão, se eu depender do Espírito Santo, eu vou enxergar o sobrenatural. Nós precisamos entender que esse mundo, eu só vou viver as grandezas de Deus se eu enxergar o sobrenatural, as coisas de Deus acontecendo. Surgiu uma situação, ele está conosco. Ó, vai fazer tal coisa? Não, não vai não. Vai para tal lugar? Não, você não vai para lá não. Não vai para Bitínia? Não. Vai para Ásia? Não, vai não.
Você vai lá para Macedônia. Irmãos, o que nós precisamos entender? Eu preciso aprender a cada vez mais entender que Ele está conosco permanentemente até o fim dos séculos. Você pode até escutar a voz de alguém por meio de um áudio, que a gente tem essa tecnologia. Você pode até ver a pessoa através de um áudio, mas os maiores e difíceis situações, tenha plena certeza que mesmo que não tenha áudio de ninguém, não tenha direção de ninguém, o Espírito Santo está conosco, dando direção e ensinando cada detalhe. Olha que coisa simples. Olha como é que Deus falou. Um cara que sai e a gente pensa que vem uma coisa contrária, vem uma coisa boa, fala numa coisa simples, que a bênção está na mão de Deus e eu não julgue as situações. O que eu preciso fazer? Depender dele. Ah, como é que resolve isso aqui? Deus, eu não sei como é que resolve, Senhor. Eu tenho um caminho para resolver isso aqui, mas eu provavelmente estou vendo que esse caminho vai gerar um efeito colateral, vai gerar uma coisa não agradável. Então vamos lutar para depender dele em nome de Jesus. Ele abre os nossos olhos, nos reveste de poder, nos faz enxergar quando tem lá uma trama, uma situação. O Ananias e a Safira estavam tramando. O cara morreu, enterraram. A mulher chegou, completou a mentira, morreu também. O que eu preciso entender? Que ele está conosco para nos livrar, para nos dar direção. Aí eu fico pensando, e agora como é que vai ser? O que ele falou? Estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Eu preciso ter isso de maneira real na nossa vida. Ó, vamos fechar aqui. Tiago 4, versículo 4 e 5. Ó, adúlteros, ou não estáis cientes de que há adúlteros porque adulterou, né? Tá falando da comunhão com o mundo, da amizade com o mundo. Ou não estáis cientes de que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Ora, quem quer ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Versículo 5. Ou imaginais que sem razão é que a Escritura afirma que o Espírito que Ele fez habitar em nós zela com ciúmes dos seus. Irmão, o que Ele está falando para mim e para você? Às vezes, nós vamos fazer um monte de coisa. A gente pergunta para o A, pergunta para o B, pergunta para o C. Depois que a gente deu uma volta, sofreu, fez um monte de coisa, a gente falou, Deus, Espírito Santo, me ajuda aqui. Irmão, Ele tem ciúme de mim, de você. Pergunta para Ele primeiro. Tem amizade que não serve, tem coisa que não serve. O que Ele está falando? Ele cuida, dá direção, ensina todas as coisas, traz a revelação de Deus, nos enche da presença dEle para vencer os desafios, situações, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O que eu vou fazer? Aí depois Ele fala que tem ciúme de nós. Claro que tem ciúme, está cuidando da minha e da sua vida. Aí depois eu vou fazer um monte de coisa e depois que eu vou perguntar para Ele. Agora, se eu perguntar para Ele primeiro, se eu depender dEle, irmãos, cada dia da nossa vida é um passo. E Jesus falou, estou convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus, Deus está nos céus. Jesus à direita de Deus, à direita do Pai. E quem está aqui conosco? Espírito Santo, todo dia, de manhã, de tarde, de noite, falando conosco, de coisa desafiadora, de coisa pequena, nós vamos ver a grandeza de Deus. Amém? Vamos depender dele em nome de Jesus? Vamos colocar de pé em nome de Jesus? Glória a Deus, aleluia. Vamos colocar de pé, Deus é fiel, tem vitória para a nossa vida, e nós vamos depender do Espírito Santo em nome de Jesus. Vamos orar?